Olá, bem-vindo ao Vetcor Talks, o podcast que fala do coração do seu pet do jeito que o responsável entende. A gente junta ciência, cuidado e vida real para te ajudar a melhorar as decisões em relação à saúde do seu animal, especialmente quando o assunto é coração. Eu sou Daniela Vanpré, cardióloga, e hoje a nossa conversa é sobre um tema que gera bastante dúvida e até briga de opinião. Afinal, o que é melhor para o seu pet? Alimentação natural ou ração? E para esse papo hoje, eu trouxe uma convidada super especial que vive esse assunto na prática, todos os dias. Nós estamos aqui hoje com a doutora Priscila Beligoli, médica veterinária, nutricionista e especialista em nutrição pet. Priscila, obrigada por aceitar esse convite de vir falar aqui na Vetcor Talks. E hoje nós vamos falar de um assunto, super bacana, que é alimentação natural versus a ração. Fala um pouquinho pra gente a respeito do que é melhor, alimentação natural ou ração para os nossos pets? Então, Dani, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, viu? Essa é uma dúvida muito comum, né, dos tutores e até mesmo dos nossos colegas médicos veterinários. O que é melhor, a ração ou a alimentação natural, né? E eu sou da seguinte opinião. A gente tem aí diversos profissionais que têm diversas opiniões, né? Eu acho que o que é melhor é o que o tutor consegue fazer. Mas se você me perguntar, né, igual você me perguntou, o que é melhor, ração ou alimentação natural? Sim. Se a gente comparar, na minha opinião, a alimentação natural ela vai ser infinitamente melhor, mas não é a realidade de todo mundo, sim, né? Porque não é todo mundo que consegue fazer um acompanhamento com veterinário nutricionista. A alimentação natural, para ela ser melhor que uma ração, ela precisa desse acompanhamento com um veterinário nutricionista. Sim. A dieta precisa ser balanceada, precisa ser específica para aquele paciente, para as comorbidades que ele tem, sim, né? Sim. Então, não é a realidade de todo mundo, né? Não é todo mundo que vai conseguir fazer esse acompanhamento. Nesse caso, é melhor a gente fazer uma ração de boa qualidade, tá? Então, para mim, não tem o que é melhor e o que é pior. Sim. É o que a realidade do tutor consegue fazer dentro do que é o melhor para o pet. Eu observo, assim, no meu dia a dia, né? Pelo menos dentro das cardiopatias, os pacientes que fazem o uso da alimentação natural, eu sempre converso com o responsável do pet, que é o que você falou, né? A gente precisa ver até que ponto a pessoa consegue sim, fazer, mas sempre procurar um nutricionista. Sim. Porque a alimentação do cão, ela não é igual a do ser humano. Então, a pessoa não pode simplesmente pegar o que ela está almoçando, não, jantando e entregando para o animal. Apesar né? da gente usar os mesmos ingredientes, né? Ser uma comida, entre aspas, caseira, é diferente da nossa comida, que é com tempero, leva cebola, né? Muito sal, mais do que o pet precisa. Então, precisa ser uma dieta específica para o animal, igual eu falei, de acordo com as comorbidades que ele tem, no caso, se ele tiver, né? Caso ele não tenha, é uma dieta para até evitar que surjam algumas comorbidades, né? Alimentação é vida, né, Priscila? É verdade. E assim, eu já ouvi falar que existem vários tipos de alimentação natural. Tem. Eu não sei explicar isso, então acho que é a hora de você falar um pouquinho, né? Muita gente acha que alimentação natural é só aquela comida que a gente faz em casa, né? Ou às vezes existem empresas que conseguem fazer e entregar para o tutor ali já congelado, né? Então, eles acham que é aquela comida que é semelhante à nossa. Tá. Então, a alimentação natural, ela tem algumas modalidades. Essa que é mais comum que a gente vê é a alimentação natural cozida. Sim. Mas a gente tem também a alimentação natural que é crua, sem osso, e tem também a alimentação natural crua com osso, né? E, além disso, a gente tem também o mix feeding, que é a ração úmida, na maioria das vezes a comida, né, com a ração seca, com o alimento seco, que é a ração. Misturar mesmo, né? Que às vezes os tutores já fazem isso em casa, mas desbalanceado. Exato. Né? Então, mesmo sendo essa mistura, ela precisa ser balanceada. Sim. Tá? E essa é uma modalidade de alimentação, Dani, que eu recomendo muito para os pacientes ou para aqueles que não sabem se o pet vai se adaptar à alimentação natural, ou se a pessoa não sabe se aquilo vai caber na rotina dela, né? Então, para como introduzir a comida, a gente pode começar a fazer o mix feed. Outro caso também que eu geralmente
indico esse tipo de alimentação são para os animais de grande porte. Porque aí fica difícil, né? A quantidade aumenta. Quando a gente faz uma comida natural, ela por si só já é um volume muito maior, né? Então, quando a gente vai fazer para um animal de porte grande, isso vai dar muita comida, a pessoa vai ter dificuldade até de armazenar, né? Então, como uma forma de ajudar a melhorar a qualidade da nutrição daquele pet, uma alternativa é o mix feeding. Eu achava que não era interessante misturar ração com alimentação natural. Mas eu tenho diversos pacientes que me questionam isso, né? Falar, eu dou um pouco de ração, um pouco de carne, um pouco de... Quando eles chegam para mim falando, né, desse tipo de modalidade, eu sempre falo, olha, a gente precisa balancear, porque a ração, se você der a quantidade que vem, né, no rótulo... ali é o alimento completo. É o alimento completo. Então, tudo que você está dando além, é além. Então, eu estou dando um frango, porque senão ele não come. Eu sempre converso, eu falo, olha, vamos procurar nutricionista para que isso seja balanceado. Mas que interessante, né? A gente saber que a gente pode fazer esse mix. É muito interessante para o tutor nisso, né? Pode. Bacana. E eu ouço muito tutor, eu coloco um pouquinho de fígado. Isso. E tá desbalanceando a dieta. Eu diminuo um pouquinho a ração e coloco um arroz com frango e cenoura. Tá desbalanceado, né? Até porque a alimentação, Dani, ou alimentação 100% natural, ou o mix feeding precisa ser suplementado, né? Sim. Então, se a gente fizer somente os ingredientes, a gente vai ter, a longo prazo, deficiência de várias vitaminas, minerais, e isso pode causar alguns prejuízos para o animal, né? A gente sabe, no caso da cardiologia, inclusive a falta da taurina, né? Sim. Que é extremamente importante, e acaba que quando você faz esse mix... Às vezes você não está suplementando e dando a quantidade ideal. E aí começam a aparecer, né, verdade. As doenças, realmente. Né? É bem interessante, gosto muito da ideia. vou levar para a minha prática do dia a dia também, né? Isso é bem importante. E é uma forma de melhorar a qualidade da dieta, da nutrição do animal, gastando menos. E facilitando, né? Para o responsável. É bem interessante. Sim. Tem até alguns mitos em relação à alimentação, né, Pri? Tem. A gente tem aí, não posso dar isso. Conta pra gente quais são os alimentos que são totalmente proibidos e quais alimentos que são mito, que, né, o animal ele pode comer sem problema. Eu acho que seria interessante a gente falar isso para o responsável saber também. Sim. Então, a gente tem alguns alimentos que nós humanos podemos ingerir, mas não cai muito bem, não é muito recomendado para o pet, né? Na verdade, é proibido para o pet. O responsável pega a comida da mesa e dá para o animal. Então, ali geralmente tem um tempero com cebola, né? É muito sal. Então, a cebola é um dos primeiros ingredientes que a gente não pode dar, nem para cães. Proibido, viu, gente? Proibido. Para cães e gatos. Mas é só um pouquinho de tempero que tem aqui. Não pode. Não pode. Mas eu já dei e nunca aconteceu nada. Que sorte. Não vamos esperar acontecer para, né? Outra coisa, chocolate. Acho que esse todo mundo já sabe, mas é importante a gente sempre frisar. Até uma observação, Dani, eu atendi um paciente uma vez e o cliente falou, não sabia que não podia dar chocolate. Tá. E é uma informação que às vezes a gente acha que todo mundo sabe, mas não. E aí eu falei assim, expliquei ele que não poderia. Ele virou para mim, Dani, e falou assim, mas então Nutella eu posso dar, porque é chocolate de avelã, né? Meu Deus! Não, Nutella também não pode dar. Ali contém, apesar de ser um chocolate de avelã, ali contém um excesso de açúcar, né? Que também é terceiro alimento aí que é proibido também para os cães o açúcar. Deveria ser para a gente também, né? Também. Mas a gente ainda não proibiu para a gente mesmo. Fala do açúcar, como ele é maléfico, então, para os nossos pets. O açúcar acaba dá um pico glicêmico no animal, né? Sim. E isso acaba gerando várias comorbidades. Pode levar ao diabetes, obesidade, né? E inflamando o organismo como um todo. Sim. Então, o açúcar não pode. Proibido. Aquela bolachinha, aquele biscoitinho recheado. É só um pedacinho. Não pode. Açúcar cortado também. Açúcar também não pode.
Outro ingrediente também é a uva, tá? Então, a uva, a gente não sabe muito bem a substância que contém ali na uva, que pode levar a uma insuficiência renal. Então, a uva também é proibido, tá? Proibida a uva, gente. Isso. Outro alimento que é até pouco, a gente encontra pouco, mas é importante falar que também é proibido, é a carambola. Tá? A carambola também a gente proibido. Não pode. A carambola, inclusive, é ruim até para nós humanos, né? Por conta da parte renal. Em excesso pode prejudicar a parte renal. Tá? Fala pra gente, então, o que é um mito? Que todo mundo fala assim, isso aqui não pode dar, mas é mito. Então, um mito que todo mundo vai ficar assustado, na verdade, tem dois, que eu sempre falo nas minhas consultas. Primeiro deles, o abacate. Então, a gente vê em diversos sites, não pode dar o abacate. Na verdade, o que é tóxico, Dani, é a folha do abacate, o caroço do abacate, a polpa do abacate, que é aquela parte que a gente consome, ela é excelente para o pet. Riquíssima ali em nutrientes, riquíssima em gorduras boas, tá? Só que, claro, que eu não vou pegar um abacate inteiro e dar para o pet. Claro que ele vai ter diarreia com o excesso do abacate, né? E não porque ele está intoxicado com o abacate. Então, o abacate, em pequenas quantidades, ele é até benéfico. A gente pode até incluir na dieta do pet. Olha, tá? Uma opção também de petisco. Às vezes a pessoa, tô comendo alguma coisa, pode dar um pedacinho de abacate para o animal, tá? Então, o abacate, ele não é tóxico. Outro alimento também que é dito como tóxico, e todo mundo sempre fala que não pode, é o alho. O alho. O alho, para gatos, ele realmente é tóxico, não pode de jeito nenhum, a cebola e o alho. Agora, para cães, o alho tem a dose correta que a gente pode utilizar. E utilizando nessa dose correta, a gente consegue até alguns efeitos, como o efeito antiparasitário. Então, em vez de usar vermífugo, que às vezes a longo prazo acaba prejudicando também o organismo do animal, a gente pode usar o alho, mas precisa ter a dose correta, né? E aí a gente também precisa ver se aquele animal ali está apto a usar o alho, tá? Então, não é pegar, vou dar só um pedacinho de alho. Precisa passar por consulta para a gente calcular ali a dose, a quantidade de alho, mas o alho não é tóxico desde que seja feito na dosagem correta. Tem alguns alimentos que realmente, virou mito, né? Um deles, para mim, que eu vejo muita gente questionando em relação ao alho. Então, assim, vamos dar uma dica para os responsáveis, né? Por exemplo, como é que a gente pode fazer essa alimentação? Como é que eu posso temperar esse alimento? Fala pra gente. Então, como eu falei do alho tem a dose correta e vai depender todo do histórico do animal, então o alho eu recomendo a gente citar essa dose em consulta. Tá, né? Então não usar o alho. Não usar o alho no dia a dia, sem avaliação. Agora, alguns temperinhos que a gente pode usar são essas ervas que a gente usa, né? Então, orégano, manjericão, essas ervas que a gente compra desidratada ou até mesmo in natura, né? A gente pode usar cúrcuma, gengibre. Então, são formas da gente temperar a comida, gosto, né? dar gosto na comida, sempre em pequena quantidade, né? E além de trazer funções, né? A cúrcuma, por exemplo, é um anti-inflamatório natural, um antioxidante. Então, é excelente para a gente acrescentar ali na comida do pet. Então, esses temperinhos a gente pode usar. Pode usar um isolado, combinação deles. Não precisa ser insossa a comida, Não, né? Ela não. pode ser temperada, Aham. mas lembrando sempre da dica aqui da nossa Nutri, né? Em alguns casos, como o alho, a gente tem que dosar e Sim. saber a quantidade. Sim. Né, Pri? E outra coisa também, Dani, que muita gente acha que não pode, e na verdade é um ingrediente obrigatório na dieta, é o sal. Para os cardiopatas, eles Sim. chegam falando para mim, eu tirei completamente. Eu falo, não. A gente pode. não pode tirar completamente o sal de ninguém, de nenhum Aham. animal, né?
Fala pra gente o porquê, a importância Então, do sal. o sal, ele é fonte ali de vários minerais, como sódio, cloro, iodo, que são minerais importantes para o bom funcionamento do organismo como um todo. Inclusive, nos cardiopatas, dependendo da fase que tiver ali a cardiopatia, se a gente restringir demais o sódio, pode até piorar aquela condição. Principalmente se ele usa um diurético, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação em pacientes cardiopatas que usam diurético, né? Porque ele acaba eliminando muito líquido e essa reposição, ela é muito importante. Por isso que, assim, ao final das minhas avaliações cardiológicas também, eu sempre coloco, se possível, né, conversar com o nutricionista. Antigamente era, é cardiopata, vamos passar uma ração para cardiopata. Não são todos os pacientes cardiopatas que precisam da ração cardiopata, mas de uma alimentação equilibrada, sim, todo paciente, inclusive os que não são. O ser humano, o animal, ele precisa de uma alimentação equilibrada, balanceada, né? Fala pra gente, então, Pri, a respeito dos nutracêuticos. O que você acha, assim, que é fundamental pra gente... os nutracêuticos eu sou apaixonada por eles. Eu também sou apaixonada. A gente fez um outro talks aqui com o Matheus, né? Eu assisti. E a gente falou sobre os nutracêuticos, o quanto isso está sendo revolucionário na prevenção, longevidade. A gente quer trazer muito isso para o talks também, que é prevenção e longevidade. Eu acredito que isso é o futuro da medicina e da medicina veterinária. Então, eu acho bem interessante a gente falar um pouquinho, né, da importância da gente usar e falar o que é um nutracêutico também, né? Para não ficar, o que é nutracêutico? Então, nutracêutico eu costumo explicar para os meus pacientes, né, de uma forma bem simples para eles entenderem, que é, entre aspas, uma medicação natural, né? Então, os nutracêuticos eu não acreditava muito até começar a estudar mais e a usar. Então, hoje eu não consigo trabalhar sem usar nutracêutico. Então, em todos os meus atendimentos, eu prescrevo pelo menos algum nutracêutico, né? Então, eu sou apaixonada nos nutracêuticos. Vejo muito resultado nessa questão de longevidade, né? Eu tenho um paciente que, em fevereiro, a gente descobriu um tumor no fígado e no encéfalo dele. Na ocasião foi sugerido fazer eutanásia, só que não era a hora ainda, né? E aí a gente conseguiu dar uma sobrevida dele até agora, até sexta-feira passada, que infelizmente ele faleceu, mas a gente conseguiu dar uma sobrevida para ele usando somente nutracêuticos. E uma dieta também balanceada. Ele, como era um animal de porte grande, a gente fazia o mix feeding. Ah, que legal. Então fica aí o convite também para a gente conversar com a nossa Nutri a respeito de quais são realmente os melhores nutracêuticos, porque isso não é uma coisa que a gente pode fazer para todos do mesmo jeito. Não. Cada animal, cada ser humano qualquer suplementação precisa, o veterinário precisa fazer essa prescrição, né? Porque como já o próprio nome diz, está suplementando. Então, precisa ver o que precisa suplementar, qual que é o objetivo ali do uso, né? De qual nutracêutico também que a gente vai usar. Não tem uma receita de bolo, né? Até para não sobrecarregar o organismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você está fazendo uma alimentação super balanceada, né? E às vezes não precisa suplementar, né, com tantos nutracêuticos. Mas eu acho fantástico, eu tomo toda manhã. Estava brincando com o Matheus, ele perguntou qual que é o que você faz todos os dias. Eu falo, eu tomo bastante vitaminas e nutracêuticos, porque eu acredito que isso tudo ajuda bastante, né, o nosso organismo e, claro, o organismo dos nossos pets também. Com certeza, e eles respondem muito bem e de forma rápida. Eu fico impressionada como que eles respondem muito bem. Chegou uma pergunta aqui pra gente bem bacana, né? Qual que é a quantidade de alimento que eu tenho que dar para o meu pet? Então, Dani, a quantidade vai depender muito de várias questões, né? Por exemplo, o pet precisa emagrecer. Mas é um pet que é muito guloso. Geralmente um cão obeso, ele é muito guloso, né? Então a gente tem estratégias para diminuir a caloria do animal e conseguir um volume de comida muito grande para saciar essa vontade que ele tem de comer, né?
Por outro lado, a gente tem os pacientes, por exemplo, os pacientes que são renais, né? Que geralmente está com apetite caprichoso, apetite ruim. Então, a gente não pode usar um volume muito grande de comida. Então, a gente mantém aquela caloria num volume menor. Então, a quantidade, isso vai depender do tamanho do animal, a condição física dele, o score corporal dele, o grau de atividade física que ele faz. É bem individual para cada paciente. Não existe, assim, uma quantidade ideal de alimentação, né? Não, Inclusive, assim, né, na alimentação, através da ração, isso é bem calculado para o tamanho, para o peso, enfim. Sim. Então, acredito que também, na alimentação natural... Ela também. Também e aí a gente leva em consideração as preferências, né? Claro. E muito legal, Dani, falar que a alimentação, a gente consegue, na mesma alimentação, abranger várias patologias. Então, aquele animal que, por exemplo, está com uma esteatose hepática, um hiperadrenocorticismo, está obeso, tem diabetes. Então, quando a gente vai optar por ração, geralmente a gente usa uma ração ou uma ração para diabético, ou uma ração para renal. Então, não existe uma ração que engloba várias patologias, né? Já na alimentação natural, o legal é que a gente consegue, entre aspas, brincar com os ingredientes e cuidar de várias patologias com a mesma dieta. Isso é fantástico, né? Porque a ração ela fica limitada realmente a algum tipo de alteração que o animal tenha, né? Ô, Pri, uma outra coisa que eu acho bacana da gente falar é em relação à alimentação dos gatos, dos felinos. Sim. A gente fala aqui um pouquinho a respeito da alimentação, mas a gente podia falar mais específico sobre os gatos, né? Então, Dani, os gatos é um desafio que a gente tem, né? Principalmente se for um gato já adulto. Então, a gente sabe que gato, ele é um ser à parte, né? É um ser maravilhoso, eu falo que os gatos... Então, quando chega um gato para mim, eu já deixo isso bem claro desde a primeira consulta, tá? A gente pode ser que a gente consiga introduzir alimentação natural e pode ser que a gente também não consiga, tá? Então, tem gatos que são muito exigentes, que às vezes nunca teve contato ali com um ingrediente diferente do da ração e... Às vezes tem gato que não aceita nem patê. Então, é bem difícil a gente introduzir alimentação natural nesses pacientes, apesar de, para eles, serem muito benéficos, né, por conta da umidade da dieta, mas é bem difícil a gente introduzir. Eu tenho um paciente, por exemplo, na Bahia, que ele já tem 1 ano que a gente está tentando fazer a transição alimentar dele. Modificando ali. E a gente chegou numa quantidade que... Se a gente diminuir mais a ração dele, ele para de comer. Olha. Eles são também persistentes, né? Eles são exigentes. Por outro lado, eu tenho paciente também que na primeira não conseguiu nem fazer a transição alimentar, porque ele só queria comida, né? Entendi. Então, o gato, a dieta, a alimentação natural é muito benéfica por conta da umidade da dieta, mas é um desafio a gente introduzir. Não é impossível, mas o responsável ele precisa ter bastante paciência e persistência, mais do que a do gato. Mas, normalmente, o responsável do gato é persistente também, né? As minhas gatas, eu estava brincando com isso outro dia, me corrija se eu estiver errada, mas as minhas gatas, eu observo, quando eu estou comendo alguma coisa que não é nada saudável, elas não comem. Não come, por exemplo. Não é que não é nada saudável, mas, por exemplo, uma torradinha daquelas, né? Aquilo é industrializado, aquilo não... Ela cheira e vai embora. Não quero isso. Agora, se eu estiver comendo um pedaço de carne, alguma coisa assim que eu percebo, né? Um legume... Ela se interessa. Ela se interessa. Aí eu falei, eu vou começar a me basear na minha alimentação. Nela. Deixa eu ver se elas ela vai querem, aceitar. se elas aceitam. Se elas aceitarem é porque o negócio é bom, né? Sim. Então, assim, é uma percepção, né, que eu tô falando pra você de leigo, mas eu acho super interessante, né? As suas gatinhas, por exemplo, já que elas têm esse interesse pela comida, provavelmente já seria um grande passo para introduzir a comida. Né? Mas elas não aceitam qualquer patê também, não. Sabe? Eu já porque acabou que a minha cachorrinha teve muito doente e eu andei comprando vários tipos de patê e tudo. Alguns elas comiam, outros elas cheiravam, assim, quando era um patê mais firme, não. Quando era um patê mais sólido, sim.
Eu acho super interessante porque o cão não. O cão não. Se ele tiver com fome, ele vai Ele lá, vai comer. ele vai comer. Pelo menos a maioria vai fazer isso. E gato também, você está falando de patê, antes da gente, não estou conseguindo introduzir a comida, ele não aceitou tal e tal ingrediente. Antes da gente falar isso, é bom a gente testar texturas diferentes. Então, tem gato que não vai aceitar ali o pedacinho da abóbora, do chuchu, o frango desfiado. Mas se você fizer em forma de patê, ele vai querer os mesmos ingredientes. Sim. Então, mudar a textura daquela dieta também vai ajudar bastante. E para o gato, né, a ração seca nem é indicada, né, para ele. Para o gato, isso é importante aqui, né? O gato, ele precisa mais ainda de uma alimentação úmida, né? Sim. Então, é super interessante se conseguir fazer alimentação natural. É. Então, Pri, vamos falar um pouquinho a respeito dos filhotes. O gato filhote fica mais fácil de fazer a introdução? O gato filhote, quando a gente... Até o cão também, mas mais especificamente o gato, quando a gente começa a mostrar ele, né, outros ingredientes, ele ter contato com ingredientes diferentes, é mais fácil a gente fazer essa introdução alimentar, tá? E falando em filhote, Dani, é bem interessante a gente falar que a alimentação natural em filhote, ela é muito mais rigorosa do que no adulto, né? No adulto já é rigorosa, precisa do acompanhamento com o nutricionista, precisa ser balanceada, suplementada. O filhote, essa preocupação triplica, tá? Porque, você sabe muito bem disso, o filhote ele está constantemente mudando a necessidade calórica dele. Até se a gente olhar no rótulo da ração, as quantidades, quando ele vai crescendo, né, evoluindo ali nos meses, a quantidade vai mudando. Né? Porque a necessidade calórica do animal também está mudando. Sim. E qualquer erro que a gente cometa nessa fase são coisas que o animal vai levar para o resto da vida, né? E muitas das vezes irreversíveis, né? Então, a nutrição em filhote, quero introduzir, peguei meu filhote com 3 meses, não quero que ele tenha contato com ração, vamos fazer alimentação natural? Excelente. Só que precisa estar ciente de que todos os meses vai precisar passar por consulta com o nutricionista. Sim. Porque ele está em fase de crescimento, ele está mudando ali a necessidade dele e a gente precisa controlar ali a suplementação dele muito em risca. Tá? Inclusive através de nutracêuticos, né? Também. E assim, eu acho que é a melhor fase. Porque é Sim. quando eles estão descobrindo tudo e aquilo ali vai ficar guardado para o resto da vida, né? Igual uma criança. É verdade. Então, tudo que eles fazem quando filhotes vai levar para o resto da vida. Então, se você tem um gato, um cão, um filhote, é a melhor época para introduzir. Não que não seja possível, igual a gente falou aqui. Mas quando eles são filhotes, pelo que eu entendi, é a melhor. Sim, aí tem muita gente também, Dani, quando eu falo todo mês tem que passar por consulta, e realmente todo mês, né? Tem animal que de 15 em 15 dias a gente tem que ajustar a alimentação dele, dependendo da fase que ele tiver, né? Mas todo mês a gente precisa fazer esse ajuste, e quando o tutor chega para mim, não vou conseguir pagar uma consulta todos os meses, né? Digo questão financeira mesmo, claro. Que aí acaba ficando mais oneroso. Uma coisa que eu sugiro é a gente usar uma ração muito boa, durante o primeiro ano de vida, porque o alimento ali já está completo, sim. Né? E aí a gente usar os alimentos como petisco. E aí ele já vai ter esse contato com os alimentos. Quando ele fizer 1 ano, ele já vai ser muito mais fácil a gente introduzir uma alimentação natural. Porque ele já teve o contato, né? Já teve contato. Ele já conhece aquele sabor, né? Já formou ali o paladar dele. E hoje, assim, eu queria lembrar também que a gente tem diversas empresas que fazem a alimentação natural. Essa alimentação natural. Então, passar pelo nutricionista veterinário não significa que você vai ter que ir para a cozinha. Sim, eu ouço muito, não cozinha nem para mim, vou cozinhar para o cachorro. Isso. Muita gente acha que tem que cozinhar todos os dias, e não, você pode tirar um dia da semana e fazer ali para 1 semana, 15 dias, 1 mês, vai depender do espaço que você tem para armazenar, né? Mas, não levo jeito nenhum. Já aconteceu, uma cliente, não levo jeito nenhum, não sei fazer nada. A gente tem as empresas, que a gente manda a dieta para as empresas e ela entrega ali
tudo bonitinho, já suplementado, tudo certinho. Em Juiz de Fora a gente tem várias empresas de Temos. confiança, é muito bacana isso. Então, não é uma lei, né? Não. Alimentação natural tem que ir para a cozinha. Não. Então, a gente pode fazer alimentação natural de forma leve, tranquila e com facilidade de ter empresas que Sim. fazem, né? E facilitam essa alimentação natural, que é extremamente saudável. Eu acho maravilhoso. Eu fico muito feliz quando chega um paciente para mim e fala, ele faz alimentação natural, porque aí pelo menos eu sei que ele está sendo acompanhado. E você deve de ver diferença também em exame. Sim, tudo, não tem né? comparação. Eu estava falando até no outro Talks aqui que os meus pacientes que usam nutracêuticos, pacientes que usam alimentação natural, não tem comparação a estabilidade deles com os pacientes que têm essa alimentação toda desregrada, com ração disso, ração daquilo, que acaba não dando a quantidade correta, porque é uma dúvida muito grande do responsável, quanto eu tenho que dar. Mas na própria ração vem, né? Sim. Quando a pessoa dá a alimentação seca, a ração, tem, né, Pri? Tem. Do lado ali, né? Tem a tabela, né? É de importante quantidades. saber o peso do seu animal e vai ter a tabela de quanto que você tem que dar. E lembrando que, Pri, que é por dia. É por dia, por né? Aquela dia. quantidade é por dia. Já tive cliente que dava aquilo dali 3 Três vezes vezes. por dia. Achou que era por acontece, vez, acontece. por refeição, né? Eu acho que isso não ficou, não está muito claro ainda, Aham. porque eu vejo muito questionamento em relação a isso. Sim. Então, assim, né, até uma dica bem importante. A quantidade que tá ali no rótulo da ração é por dia. Viu, gente? Por dia, não é para dar 3 vezes ao dia e acrescentar petiscos, É, né? além tem os petiscos também, né? E hoje em dia tem petiscos naturais, tudo isso. Temos. Por isso que, assim, passar pelo nutricionista, tanto nós quanto os nossos animais, é fundamental, né? É super importante e muda completamente a imunidade, a qualidade de vida, a resposta aos tratamentos. Sim. Então, assim, eu fico muito feliz da sua presença aqui, Pri. Eu que agradeço. Foi extremamente importante, esclarecedor. Eu que Eu agradeço. admiro demais o seu trabalho. Obrigada. Confio em você. Então, gente, esse foi mais um Vet in Core Talks, um podcast que está aqui para te ajudar. E se você achou bacana, gostou das dicas, não deixe de compartilhar, curtir lá nas nossas redes sociais, seguir lá no YouTube, acionar o sininho, porque toda semana a gente vai trazer assuntos super interessantes, dicas, curiosidades e muitas coisas que vão fazer toda a diferença no dia a dia do seu pet. Um abraço e até o próximo episódio do Vet in Core Talks.